Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Igreja Apostólica. Um momento maravilhoso em que nós nos encontramos aqui no tabernáculo do nosso Deus, com o propósito de participar desta bênção, deste poder maravilhoso do nosso Deus, e podemos passar momentos aqui maravilhosos. Nosso bondoso Pai Celestial, com seus santos e anjos, estão muito felizes por receber todos os irmãos neste local tão santo, um pedacinho do reino dos céus. Vamos, de agora em diante, estarmos em perfeita comunhão com todo este poder do nosso Pai Celestial, para que todos os atos desta santa reunião possa louvar e engrandecer o seu reino. E o mais importante, todos nós possamos ser mais uma vez alimentados e fortalecidos espiritualmente com as suas preciosas bênçãos. Eu convido a todos os irmãos, se coloquem em pé, e vamos agradecer ao nosso Deus por nos proporcionar esta maravilhosa oportunidade. Oremos. Jesus bendito, nosso divino mestre, Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus e nossa Mãe Celestial, Santo Irmão Aldo, nosso profeta. Estamos tão felizes por este momento tão glorioso em que o Senhor nos concede esta maravilhosa oportunidade de podermos nos encontrarmos aqui, na casa do nosso Pai Celestial, diante do seu poder glorioso. Ó santos gloriosos, receba nosso louvor, receba nossa adoração. E o Senhor, irmão Aldo, nos ajude na ministração desta santa reunião, para que todos nós, no decorrer da mesma, possamos estar em perfeita comunhão com o reino de Deus e assim participar ativamente de toda esta santa reunião e sermos alimentados e fortalecidos pelo teu glorioso poder, tendo conosco mais coragem, mais fé, mais entendimento, mais sabedoria para te servir a contento de que o nosso Deus e Pai Celestial precisa de todos nós. E temos a certeza que o Senhor, irmão Aldo, que aqui está, conhece cada um desses teus filhos e sabe, sim, como eles aqui estão, e o desejo sincero de assim ser alimentados e fortalecidos por estas bênçãos preciosas, para melhor te servir, cumprindo com a nossa nobre missão que o nosso Pai confiou a cada um de nós.
Por isso, irmão Aldo, eu entrego todos esses teus filhos nas tuas mãos, porque tenho a certeza que o Senhor vai ajudá-los para que possam participar ativamente desta santa reunião e possam ser muito bem preparados para que, ao término, saiam felizes e abençoados e motivados para melhor te servir como os filhos de Deus nesta terra. E pela certeza que assim será, irmão Aldo, Jesus bendito, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Vamos cantar agora o corinho número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem irmão, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Os irmãos podem todos se assentar. Vamos iniciar nossa parte de louvor, cantando alguns corinhos do nosso inário, e aí convidar a toda a igreja, juntamente com o nosso coral, vamos cantar com muita alegria, prestando assim nosso louvor ao reino dos céus. Iniciaremos cantando Jesus está presente entre nós, número 28. Jesus está presente entre nós, é grande a sua glória e seu poder. Os anjos do Senhor estão conosco, para dar saúde e paz aos que puderem crer. Cristo vivo está presente, com a Santa Voz a nos guiar, e todos que ouvirem a voz do Consolador viverão lá no céu de esplendor. Agora sou santo, número 44. Meu coração era pecador, mas um dia a luz encontrou. Jesus perdoou meus pecados, por isso santo agora eu sou. Santo, santo, santo agora sou. Meus pecados Deus já perdoou. Só não devo mais pecar, para com Deus eu sempre caminhar. Ouviremos a apresentação do nosso coral e eles irão apresentar o hino Nos ensina a amar.
igreja que é do Senhor, para sempre merecermos do céu a santa proteção. Devemos amar com fervor, muita santidade e consagração. Ainda pelo nosso coral, ouviremos Cada Dia que Passa. Sem mais nada temer, é porque esta igreja tem à sua frente sempre alegria. A nossa voz, a santa poderosa que Jesus preparou para nos ajudar. Poder, em santidade.
Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Com toda Meus queridos irmãos, vamos ter agora a oportunidade de ajudar a nossa igreja com as nossas contribuições. Temos esta mensagem no boletim desta semana, falando sobre as nossas contribuições. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é a casa do Senhor, nosso Deus e Pai, e seu tabernáculo na terra. Portanto, é dever dos seus filhos manter sua obra na terra e divulgar sua glória e o seu poder, anunciando ao mundo sua mensagem de salvação e redenção, e fazer conhecido o nome da Santa Rosa, e que nela se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador, e o nome do nosso santo irmão Aldo, como santo poderoso de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia. O apostólico não pode se esquecer de contribuir com seus dízimos e ofertas normais e especiais, para que não falte recursos na casa do Senhor, ou seja,
na Igreja Apostólica. Deve haver constante interesse da parte de cada um, e não se esqueçam também dos compromissos e gastos que temos para manter a nossa igreja e divulgarmos o Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos legou através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Tesouraria Geral de nossa igreja é responsável pelos pagamentos dos tributos e taxas, aluguéis, despesas com a folha de pagamento dos funcionários, pagamentos do programa A Hora Milagrosa, construções, reforma, adequações de diversas congregações, insumo em geral, entre muitos outros compromissos. Portanto, dependemos de sua ajuda e de suas ofertas. Os que puderem fazer mais pela igreja, façam, mas tenham sempre em seu coração que os que fizerem para a grandeza da obra de Deus na terra terão a sua recompensa, tanto na parte espiritual como na parte material, na saúde e em toda a proteção celestial. A Santa Vó Rosa não desampara e nem se esquece do esforço e do amor de cada apostólico. Ela, o Santo Irmão Aldo e nós, como direção da igreja, confiamos na bondade do seu coração. Receba o nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento pela bondade e amor do vosso coração, pelas ofertas por nossa amada Igreja Apostólica. Desejamos-lhes toda a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Irmãos, ficamos muito felizes quando nós ouvimos testemunhos e até conversas dos irmãos, dizendo assim: antes de conhecer esta igreja apostólica, eu não tinha nada. Minha vida era cheia de problema, não conseguia recursos para nada. Mas depois que tive a oportunidade de ouvir o programa A Hora Milagrosa, minha vida mudou. Hoje eu tenho paz, consegui prosperidade na minha vida, e tudo vai bem. E tudo isto eu agradeço a Santa Vó, eu agradeço o Irmão Aldo. E assim temos visto muitos depoimentos. Mas, irmãos, vamos pensar, como que estes tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa A Hora Milagrosa? Foi exatamente porque a igreja, todos os irmãos, colabora, dando os seus dízimos, as suas ofertas, para que nós possamos manter esse trabalho, esses programas no ar. Assim, é também com relação a todas as nossas congregações, é com relação a todo o trabalho que nós temos lá em São Paulo para administrar toda a parte organizacional da igreja. Então os irmãos percebem que as suas ofertas, elas têm um valor muito grande na obra desta igreja apostólica. E ela passa a transformar vidas em verdadeiros filhos de Deus, que outrora vivia oprimidos, cheios de problemas, cheios de dificuldades. E isto é possível exatamente porque existe na obra desta igreja aquela palavra linda que se chama-se caridade. E exercendo-se esta caridade
cada um dos irmãos ajuda esta obra, porque sabe que este feito é muito importante, não só para transformar a vida deste ou desta família, ou deste irmão, ou desta irmã, ou desta pessoa e assim por diante, mas para trazer a eles o que existe de mais precioso, que é a participação novamente como os filhos de Deus. É isso que nós precisamos olhar. E isto é possível exatamente pelo seu amor, pela sua compreensão, pelo seu entendimento e nos ajudar. E o mais lindo ainda, irmãos, que tudo isto é feito pelo seu amor, pela obra de Deus. Porque aqui ninguém é obrigado a contribuir ou a dar o seu dízimo, é mostrado a importância e o valor dele na obra da igreja. E aí o seu amor é movido, e aí há, por parte de cada um dos irmãos, o desejo de cada vez colaborar e ajudar mais, porque percebe e entende o valor glorioso desta obra de Deus, uma vez que é beneficiado por todas estas bênçãos divinas do reino do nosso Pai. Então, os irmãos, veja como é valioso fazer parte ativa na colaboração de ajudar esta obra de Deus e demonstrar o quanto nós desejamos ver o seu crescimento e a sua expansão, porque sentimos-nos felizes ao saber que a nossa igreja está sendo divulgada e que milhares de pessoas estão compreendendo e entendendo a mensagem desta igreja, e muitos outros tendo conhecimento da existência dela e tudo que ela ensina. E entre estes, muitos que compreendem e entendem que nós estamos pregando a verdade. E assim, nós vamos cumprindo a missão que temos de divulgar esta mensagem de paz. E tudo isto, irmãos, está envolvido na atividade, no esforço do amor de cada um dos irmãos. Porque cada um de nós é que fazemos parte desta obra. É cada um de nós que estamos movidos em trabalhar para que esta obra de Deus possa cumprir a sua missão. Por isso que nós não podemos esquecer da nossa igreja. Nós precisamos estarmos ativos à obra da igreja. E precisamos entender que, embora, irmãos, vejam isto, embora a parte financeira da igreja é muito importante e muito relevante para a execução de todo este trabalho, mas ela sozinha não se conclui. Nós precisamos da colaboração dos irmãos em participar de todas as atividades da igreja. Nós precisamos dos irmãos que estejam empenhados em fazer tudo o que for possível e necessário para a obra da nossa igreja apostólica. E o nosso profeta irmão Aldo tem mostrado isso enquanto estava aqui conosco, uma vez que ele colocou no boletim a demonstração do amor que nós todos precisamos ter pela obra da igreja. E ele mostra claramente, embora as contribuições é necessária e muito precisa, mas para o trabalho da igreja ser movido e executado com toda a perfeição, de acordo com a vontade divina do nosso Deus, para glorificar e exaltar o seu santo nome, ele depende de todos nós. Vamos a um exemplo. Se os irmãos não estivessem aqui, nesta santa reunião, teríamos condições de apresentar essa reunião ou de realizar esta reunião? Se este coral não estivesse vindo antes, ensaiado e se preparado para as suas apresentações nesta reunião, os irmãos teriam a oportunidade de ouvi-los?
Se os obreiros não tivessem vindo aqui com muito carinho, zelado desse templo, cuidado, limpado, os irmãos estariam aqui com todo este conforto? Se os irmãos do som não estivessem ali se dedicando, empenhado em fazer o melhor para transmitir, teria condições de fazer essa transmissão? Não. Então os irmãos percebem como nós precisamos entender e compreender que nós somos parte ativa desta obra de Deus, e importantíssimo em todos os sentidos, para que ela possa se mover, para que ela possa ser realizada. Por isso que cada um dos irmãos precisa parar e pensar: você, meu irmão, minha irmã, jovem, está cumprindo com o seu dever como os filhos de Deus? Você está honrando esta afirmação de verdadeiro apostólico que ama estes santos de Deus? Que ama esta igreja apostólica? É isso que nós precisamos pensar, porque a igreja é composta por nós, e quanto mais dedicação, quanto mais empenho dos irmãos, mais a Santa Vó Rosa pode fazer por todos, pela igreja. E os irmãos são muito mais abençoados, muito mais prósperos, em tudo, tanto com relação à obra da igreja e com relação à sua vida particular. Porque onde existe amor e dedicação, é como está nessa mensagem, a Santa Vó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, eles veem o seu esforço, ele vê a sua dedicação. E o que eles fazem? Ele lhes dá a recompensa. Ele lhes dá a recompensa. E nós precisamos entender que esta igreja, ela precisa de todos nós, porque é um ciclo, uma união. Um faz um trabalho, outro, e assim vai se completando e realizando a obra. Então nós precisamos ser eficientes, nós precisamos ser competentes, nós precisamos entender que nós estamos aqui não é a serviço deste ou daquele, nós estamos aqui a serviço de Deus, e Deus nos dá o melhor que cada um de nós merecemos. Então, Ele merece o melhor de cada um de nós, e sabemos que quanto mais nós nos dedicamos à sua obra, maior é a sua graça e a sua bênção, porque Ele é justo, perfeito. E é assim que nós precisamos entender, irmãos, para nós ajudarmos a nossa igreja completos, como ela precisa. Como ela precisa. Se eu amo a minha igreja, eu vou me esforçar para se apresentar às reuniões, eu vou me esforçar para cumprir o meu ministério. Se eu preciso de algo mais para cumprir esse ministério, eu vou fazer, porque eu estou trabalhando para Deus. É Deus que me nomeou, Deus que me deu esta oportunidade de servi-lo. E eu preciso corresponder com Ele, mostrando que eu o amo, estou aqui submisso à sua vontade. E quando nós fazemos assim, meus irmãos, minhas irmãs, com toda certeza, nós vamos fazer sempre o melhor. Nós vamos fazer sempre o melhor, dentro da condição que cada um tem. E é isso que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo espera dos irmãos. Por isso que nesta mensagem mostra assim, que nós precisamos fazermos o melhor por esta obra. E aqui diz, os que puderem, façam mais pela igreja. Por quê? Está dizendo assim, porque tem uns que têm mais dificuldade, por causa do seu trabalho, por causa da situação, por causa do momento. Então, os que têm mais condições de ajudar mais a igreja, vamos fazer, tanto financeiramente como ativamente na obra da igreja. E o que precisa existir em cada um de nós é não ficar olhando o meu irmão. Olha, mas por que o meu irmão fez isso? Mas por que? Meu irmão faz isso, por que eu não posso? Não, cada um de nós recebemos de Deus a missão. Então, eu preciso cumprir com a minha missão. E se eu puder ajudar o meu irmão e incentivar o meu irmão, sim, vou fazer isto. Mas nunca olhar a ele, especialmente quando ele está deixando de fazer, e
se desculpar nisso para não fazer. Pelo contrário, vou fazer ainda mais para incentivar o meu irmão a ver o quanto isso é importante, para que ele também, olhando ao meu exemplo, faça igual. Isto é estarmos preparados para servir a Deus, é querer sempre fazer o melhor e incentivar a todos que estão à sua volta a assim fazê-lo. E nós vamos, daqui a alguns dias, comemorar mais um ano de existência desta igreja apostólica. Está no momento, irmãos, de nós fazermos o que Jesus nos ensinou. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. E o que ele completa? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele está fazendo uma declaração de que ele pode lhes ajudar e fazer tudo para que você seja bem sucedido, na parte espiritual como na parte material. Mas o que você precisa? O que ele está cobrando de você? Que coloque ele em primeiro lugar. Agora veja os irmãos, se os irmãos colocar Deus em primeiro lugar, quem que os irmãos estão colocando? A igreja apostólica. Porque a igreja apostólica é de quem? É dele, Deus. Foi ele que governa e que dirige esta igreja. Então veja os irmãos, pensam assim, irmãos. E vamos, da agora para frente, sempre pensarmos em fazermos o melhor. Nos esforçarmos para virmos a reuniões, nos esforçarmos para participar de todas as atividades da igreja, de acordo com o seu dom, com a sua aptidão. Vamos fazer com carinho e, estando aqui, vamos também nos esforçar para ajudar financeiramente, dentro das nossas condições, o melhor que cada um dos irmãos tem a fazer. Eu digo com toda certeza, todos que assim fizerem, continuar se esforçando para fazer cada vez mais e melhor, pode ter a certeza, verão o quanto a Santa Vó Rosa tem para lhes ajudar ainda mais. Porque quanto maior a sua fidelidade, o seu amor, a sua dedicação, maior é a recompensa dos céus. Nesta oportunidade, meus irmãos, dei a sua contribuição com muito carinho, com muito amor. Eu convido a todos que curvem as suas cabeças e eu vou fazer uma oração consagrando estas ofertas. Irmão Aldo, mais uma vez estamos aqui felizes, tendo esta oportunidade maravilhosa de demonstrarmos o nosso amor e o quanto desejamos ajudá-lo, o Senhor e o reino dos céus, através desta obra gloriosa. Receba de cada um desses teus filhos as suas contribuições, pois o Senhor aqui está presente e conhece cada um desses teus filhos, o amor, o esforço, em que cada um estão fazendo as suas contribuições e a sinceridade de cada um com relação a este esforço de te servir. Também na obra desta Santa Igreja Apostólica, nas suas atividades. E recompense a todos esses teus filhos, irmão Aldo, com chuvas de bênçãos. Sim, irmão Aldo, chuvas de bênçãos. E assim, estas ofertas estão consagradas para a manutenção e a expansão desta obra gloriosa. Amém. Nossas irmãs irão passar para receber as ofertas dos irmãos. Enquanto isso, irmãos, eu tenho aqui um aviso da direção da igreja sobre boletos e pagamentos e vou fazer a leitura para o conhecimento dos irmãos. Boletos e pagamentos. O Conselho Deliberativo avisa a todos os nossos irmãos responsáveis por manutenção e pagamentos de contas e insumos que, quando o pagamento for feito pela tesouraria da sede, deve ser enviado com antecedência de no mínimo 5 dias úteis para a programação de pagamento. Pagamentos de insumos como água, energia e outros devem ser pagos obrigatoriamente antes da data do vencimento.
Observe que, para a compra de materiais de construções, reforma ou equipamentos, sempre é necessária a autorização do Conselho e, no mínimo, 3 orçamentos para aprovação. Fique atentos às datas de vencimento dos boletos para evitarmos transtorno às movimentações financeiras da igreja. E também aviso especialmente aos obreiros, pastores, que nós vamos ter em nossa sede, no dia 8, 9 e 10 de junho, atividades relacionadas ao aperfeiçoamento do nosso ministério, e a direção da igreja está convidando a todos os irmãos para lá estarem presentes, especialmente todos os pastores. E aqui ela está dizendo, lembrando que só serão justificados os pastores que estiverem trabalhando e ou com problema de saúde, impossibilitados de participar. Se possível, envie um e-mail ao Conselho Deliberativo informando a sua situação. Então, todos os pastores e obreiros que puderem, façam este esforço para estarem lá presentes. Vamos ouvir pelo nosso coral um dueto. Vou morar com meu Senhor. Quando penso na beleza que existe lá nos céus, sinto até a natureza me cobrindo como um véu. Como é grande o desejo de um dia lá chegar, deste ensejo, com a voz rosa eu vou reinar. Oh, sim, caminhando vou. Oh, sim, vou para o céu. Como é grande o prazer de ver meu Salvador. Nem sei como vou fazer ao ver tão grande esplendor. Também é grande o desejo de ver meu Consolador. Gratidão, vou expressar o meu amor. Oh, sim, caminhando
também agradecer ao servo do Consolador, que transmite muita paz, consolo e amor. O profeta Santo Aldo, vou louvar com gratidão e expressar a alegria que sinto no meu coração. Oh, sim, caminhando vou. Oh, sim, vou para o céu. Oh, sim, caminhando vou. Oh, sim. Vou morar com meu Ouviremos pelo nosso coral Profeta Iluminado.
Verdadeiramente, irmãos, temos um profeta maravilhoso, e se nós daqui a alguns dias vamos comemorar 69 anos de existência desta igreja apostólica, devemos a este profeta de Deus. E creio que todos os irmãos que aqui estão não têm dúvida desta verdade. O quanto este profeta tem nos abençoado e tem nos ajudado. Muito embora não temos mais a pessoa física dele, mas isso só nos deixa saudade, porque a sua graça, a sua bênção, a sua proteção, o seu amparo não tem nos faltado. E eu tenho a certeza que todos os fiéis apostólicos sentem dia a dia a presença do irmão Aldo do seu lado lhes ajudando, que é a força do poder de Deus, nos dando entendimento e sabedoria para que cada um de nós possamos, com o nosso proceder, louvar e glorificar estes santos de Deus. Irmãos, ontem tivemos a oportunidade, todos que aqui se apresentaram, de meditarmos no ensino da Santa Vó Rosa, que ela dizia: quem tem sede, vai à fonte. E a mensagem mostrou a importância e o valor de cada uma de nossas reuniões. E que cada um de nós precisávamos nos esforçar, ou melhor, precisamos nos esforçar para aqui estarmos presentes, para sermos alimentados e fortalecidos pela unção preciosa do Espírito Santo do nosso Pai. E mostrou que todos que se esforçam, que se dedicam para vir à igreja e praticar o seu evangelho, buscando santificação, são alimentados com as virtudes do Espírito Santo de Deus e, por conseguinte, dentro do seu espírito flui rios de água viva. E aí mostrou o que são estas águas vivas que tem dentro do seu espírito. Aí mostrou paz, amor, fé, perdão, misericórdia, paciência, união e todas as qualidades do Espírito de Deus. E hoje nós vamos meditar numa outra mensagem, nos preparando para comemorarmos o aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e mais um ano de vitória de nossa igreja. E nesta mensagem vai mostrar a todos nós o valor da Santa Vó Rosa e o valor desta obra apostólica. 10 de junho. Para nós apostólicos do tempo presente, significa uma história de amor, de coragem, de luta, de dedicação e de glória. É uma data que deve ser comemorada com muito júbilo e gratidão aos céus, ao nosso Deus, pela criação deste espírito tão nobre, tão puro e tão cheio de virtudes, que é
a Santa Vó Rosa. Sejam gratos também a Jesus, nosso Senhor, e a Virgem Maria Santíssima, pela vida da Santa Vó Rosa. A história da Igreja e do ministério da Santa Vó Rosa é muito bela, ricas de exemplos de fé, de momentos de alegria, de luta, porém de grandes vitórias. A Santa Vó Rosa enfrentou muitas lutas, ciladas e perigos, mas venceu a todos eles e estabeleceu em nossa igreja perfeitas regras moral de boa conduta para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento, a boa educação, a honradez no traje e na apresentação dos fiéis. Ensinou uma doutrina justa, que é o conjunto de regras internas da igreja e da vida diária dos nossos membros. Ensinou e esclareceu a doutrina de nosso Senhor Jesus, que é a base do viver e do proceder do povo apostólico, cujos ensinos direcionam para uma vida perfeita, sábia, justa, sincera e honrada. O caráter de bondade, de carinho, mansidão, justiça, prudência e energia desta serva de Deus conquistaram, naquela época, a confiança do seu povo. Era muito respeitada e seu exemplo levava os fiéis a meditarem no grande mistério que havia no seu coração, no seu espírito de santa de Deus. Ela estava sempre presente na igreja, entre o seu povo. Era conselheira, corajosa, prudente e sábia. Seu raciocínio era rápido e foi dotada da capacidade de perceber o perigo, a mentira, a falsidade, inclusive de perceber a bondade e a lealdade nos corações. Por isso, ou melhor, possuía um cérebro perfeito e um espírito forte. Tinha o dom perfeito de discernir os espíritos. Ela percebia as intenções dos que estavam perto ou longe dela. Assim, serviu a Jesus nesta igreja e foi a grande vencedora sobre todo o mal. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, confiem no ministério da Santa Vó Rosa como a santa mais poderosa que habitou nesta terra, ao lado da Virgem Maria. E confiem na missão profética de nossa igreja. Sejam leais e fiéis a ela e à sua igreja apostólica. Assim como o santo irmão Aldo foi fiel à Santa Vó Rosa e ao seu povo. Unidos a estes santos de Deus, lutemos pela grandeza da igreja e do glorioso nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Na data do aniversário de seu nascimento e do início da existência desta igreja apostólica, 10 de junho, ofereçamos à querida e Santa Vó Rosa o reconhecimento, a gratidão
e o amor de cada apostólico para a Igreja Apostólica, a nossa dedicação, o nosso carinho e o nosso agradecimento a Deus, a Jesus, por nos proporcionar este caminho de fé e de esperança. Parabéns, Santa Vó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Irmãos, veja que oportunidade maravilhosa Jesus e o nosso Pai nos deu. Vamos dizer, desde o início da igreja, daqueles que tiveram a honra de iniciar, junto com a direção, e logo em seguida com a Santa Vó Rosa. E daí para frente, gradativamente a todos que, com o decorrer do tempo, tiveram oportunidade de se agregar a nós, crer e confiar nestes ensinos, os quais, meus irmãos, foram gradativamente sendo ensinados de uma maneira assim perfeita, irmãos. Eu posso dizer isto aos irmãos com absoluta certeza, porque nasci nesta igreja. Meus pais eram da tenda da Igreja Apostólica e conheço a história inteira desta igreja. E como Deus, através do seu Filho amado Jesus, e da Santa Vó Rosa, que se entregou a Ele e pôde ser dirigida por Ele, como a transformação desta igreja para ser perfeitamente adornada à vontade de Jesus, como isto foi feito. Quando paramos para analisar, nós vemos que, se não fosse realmente dirigida por Jesus, ela não chegaria a esta perfeição que chegou. Porque, irmãos, nós vemos que a nossa igreja, no decorrer de todo esse tempo, ela só vem se aprimorando no conhecimento da vontade divina do nosso Deus. E todos os apostólicos fiéis, veja os irmãos, todos os apostólicos fiéis, porque infelizmente ainda temos aqueles que amam a igreja, mas ao mesmo tempo ainda amam o mundo e querem as coisas do mundo. Estão caminhando em passos muito lentos e correndo perigo seríssimo de perder esta grande bênção de Deus, de ser agraciado totalmente pelas graças e as bênçãos divinas. Mas como eu ia dizendo, todos os apostólicos fiéis percebem isto, entendem isto, compreendem isto, porque o poder de Deus na sua vida é manifestado e ele sente o quanto Deus, através do seu poder divino, está do seu lado, lhes abençoando, lhes protegendo, lhes dando força para vencer o pecado, as coisas erradas, e são verdadeiros testemunhas desta verdade que nós estamos anunciando. E com o seu proceder, com o seu andar, com a sua maneira de ser, comprova verdadeiramente que esta igreja é de Deus e a perfeição como Ele, Deus, através do seu Filho amado Jesus e nos dias presentes da Santa Vó Rosa e do nosso profeta irmão Aldo, dirige esta igreja. Dirige esta igreja.
Porque, irmãos, quando a igreja começou, ela era igual a qualquer outra que tem aí no mundo, com os hábitos, costumes. Mas quando a Santa Vó Rosa começou a ser dirigida por Jesus, a igreja foi mudando em tudo. E a primeira coisa que mudou na obra desta igreja apostólica foi o hino inicial. E passamos a cantar este hino que cantamos até hoje, Igreja Forte. E os irmãos têm o hábito de cantar este hino em todas as reuniões. E às vezes eu me pergunto, será que entende e compreende a letra deste hino? E o que nós estamos afirmando que somos? Porque se cada um entendesse perfeitamente, corresponderia com o que nós cantamos. Por exemplo, lá diz assim: levamos o nosso estandarte. O que é estandarte? Então é um suspensol, se coloca para colocar uma bandeira para podermos desfilar com esta bandeira. Colocamos o cabo da bandeira ali. Então diz: levamos o nosso estandarte. Depois diz assim: bandeira branca é a nossa santidade. Então quer dizer, nesse estandarte, nós levamos o quê? Uma bandeira branca. E essa bandeira branca representa o quê? Santidade. Que nós somos filhos de Deus, que pertencemos ao reino de Deus, e que a nossa vida é íntegra, de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Por quê? Porque Ele, Jesus, através da Santa Vó Rosa, nos trouxe a doutrina perfeita que nos transformou em verdadeiros filhos de Deus. E nos deu o direito de provar e mostrar esta beleza, através do quê? Desta bandeira. Mas esta bandeira significa o quê? Nós estamos com uma bandeira branca? Não, a nossa vida. O nosso proceder precisa ser esta bandeira branca, mostrando que estamos ali como os verdadeiros filhos de Deus e que procedemos de acordo com a vontade do nosso Pai. Por quê? Aprendemos através do Consolador uma doutrina que transformou a nossa vida e que levou o nosso espírito a fazer parte integrante do reino dos céus. E por isso estamos sendo alimentados com as virtudes preciosas do seu Espírito. E o nosso Espírito, a cada dia alcançando mais santidade, está se aperfeiçoando para que um dia possa morar na eternidade com o Pai. Olha que lindo, irmãos. Agora, meditem. E aqueles que desobedecem? Carregam a bandeira branca? É isso que nós precisamos meditar, irmãos. Porque nós afirmamos isso em todas as nossas reuniões, no nosso programa Hora Milagrosa e assim por diante. Aí, aqui nesta mensagem diz assim: a história da Igreja Apostólica e o ministério da Santa Vó Rosa é muito belo, ricos de exemplos de fé, de momentos de alegria, de luta, porém, de grandes vitórias. E nós precisamos mostrar esta beleza, essas riquezas de exemplo com a nossa vida, com o nosso proceder. Aí nós estamos nos preparando para comemorar essa data. Muito bem, maravilhoso. A maior parte desta comemoração recai para este coral, ou todos os corais da igreja. Então eles estão ensaiando, estão se dedicando
para aqui estar dia 10 de junho e prestar o seu louvor. Isto é honroso, maravilhoso. E todos os irmãos, tenho certeza, vão se esforçar para aqui estar também comemorando, junto com o reino dos céus, porque o reino dos céus também comemora esta data. Mas, irmãos, só isso é o suficiente para demonstrar a nossa gratidão, nosso reconhecimento por sermos o povo de Deus? Sim, é. Mas é só isso que a Santa Avó e o irmão Aldo quer de nós? Não. Ele quer de nós muito mais. Porque eles, como santos de Deus e que detêm dos céus todo o poder para nos abençoar e nos ajudar, eles vieram com uma missão. Eles vieram com uma missão. E a missão que eles têm é de convencer o mundo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aí eu faço uma pergunta, mas quem que vai ajudar estes santos de Deus a convencer o mundo desta verdade? Somos nós. Somos nós. E é por esta razão que nós precisamos entender. Sim, precisamos nos preparar para comemorar a data 10 de junho, mas este esforço que nós fazemos tem que também continuar para ajudar a obra de Deus na terra. E ele tem que continuar em todos os sentidos da obra da Igreja Apostólica. Não é satisfatório para todos nós, vamos dizer assim, no ano que vem, que aqui esteja com os irmãos, muito mais irmãos apostólicos, que se agreguem a nós? Não é uma felicidade para todos nós? Aí eu digo aos irmãos, isto é impossível? Não, é plenamente impossível. Mas vai depender de quem? Da Santa Avó, do irmão Aldo? Ou vai depender dos irmãos? Vai depender dos irmãos. Por que que vai depender dos irmãos? Porque dos céus, todo o poder está aqui para nos ajudar. E este poder pode sim se manifestar e ajudar a todos os irmãos nessa missão gloriosa. Mas para que isto aconteça, depende do mérito de cada um dos irmãos. Depende do amor de cada um dos irmãos. Depende da dedicação de cada um dos irmãos. E mais importante ainda, da sua obediência à doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Para que você dê o exemplo e comprove tudo que nós estamos anunciando. Então, alguém ouve o nosso programa, gosta da nossa reunião, gosta de tudo que está sendo ali anunciado, se entusiasma e sente um desejo de servir. Aí, de repente, ele encontra com um irmão apostólico, vamos dizer assim, no trabalho. Olha, ele está ouvindo o programa, ele está entendendo a doutrina e disciplina da igreja, e lá no trabalho, de repente, ele conversando, ele fica sabendo que uma pessoa dali é apostólico. Aí ele vai observar nesta pessoa tudo que ele aprendeu lá. E se ele vê nessa pessoa honestidade, lealdade, obediência à doutrina, à disciplina da igreja, uma pessoa correta, uma pessoa justa, ele vê às vezes a admiração do patrão, do chefe, do encarregado, enfim, das pessoas que estão à sua volta, que o admira, que gosta da companhia dele. Aí ele vai entender, olha, ele é o espelho do que diz a mensagem lá.
Então essa igreja é boa mesmo, é verdadeira. O que eles pregam, os apostólicos são. Eu quero ser igual a ele, então eu vou ser apostólico. Os irmãos perceberam? Olha o quanto os irmãos estão ajudando a Santa Avó. Agora, se acontecer o contrário, ele ouve o programa, ele sabe de como é a nossa doutrina e disciplina, ele conhece lá o irmão, mas aí ele vai observar o irmão está brincando, falando coisas que não convêm, fazendo gracinhas, contando piadas, enfim, participando de um monte de coisas, inclusive não se comportando como um apostólico, não tendo as suas vestes de acordo com a disciplina da igreja. Aí ele vai lá, mas lá diz uma coisa e ele está diferente, então essa igreja deve ser igual a qualquer outra, fala, mas não faz. Percebeu? Os irmãos não estão ajudando a Santa Avó. Por isso que eu disse, não depende da avó, não depende do irmão Aldo, nem de Jesus, nem do reino dos céus, porque eles estão fazendo tudo para nos abençoar e nos ajudar, para que nós sejamos uma luz neste mundo. Mas cada um dos irmãos precisa fazer a sua parte. E quando há este esforço, aí sim, a Santa Avó pode lhes abençoar e você ser o exemplo para ajudar ela a convencer e salvar muitas almas para o reino dos céus. Por isso que o irmão Aldo, em uma de suas mensagens, e eu vou ser bem breve, em 2002, num boletim 270, ele disse assim, que ele pede a união de todos os irmãos. Então, quando os irmãos ouvem a mensagem do irmão Aldo, este pedido, os irmãos começam a se esforçar para se unir. Então, vai aquele esforço para obedecer a doutrina, a disciplina, para que possam um irmão entender e compreender o outro, perdoar o outro, ser misericordioso e assim por diante. Então, estão contribuindo para a união da igreja. Então, inicialmente, há aquele esforço. Então, o irmão Aldo disse, mas o que acontece? Com o decorrer do tempo, vão se esquecendo e deixando de trabalhar com esse objetivo de união. Aí ele disse assim, a minha palavra, o meu pedido, não é para um dia, não é para um mês, não é para um ano, mas é para ser para sempre, porque ele precisa da união da igreja, porque isto é muito importante para que ele possa, junto a Santa Avó Rosa, realizar, através dessa obra apostólica, todos os planos divinos do nosso Deus. E aí, se os irmãos pararem para pensar, é isso que acontece com os apostólicos, estes que ainda não conseguiram ser verdadeiramente um apostólico fiel. Porque quando você é um apostólico fiel, você sabe entender, compreender o seu próximo, você sabe ajudar o seu próximo. Porque você tem no seu espírito, como eu iniciei esta mensagem, as qualidades do Espírito Santo de Deus. E você busca a cada dia mais destas qualidades em seu espírito. Então você vai tendo força, sabedoria e entendimento para agir assim. E vai contribuir para esta união. Agora, quando você desobedece, você quebra esta unidade de espírito com Deus. E quando você quebra esta unidade de espírito com Deus, você se expõe ao mundo. Você se expõe às coisas erradas e tem mais facilidade, a tendência a errar. E aí nós vemos, às vezes, discussões, desentendimento entre a igreja, entre os irmãos. Então é isto que a Santa Avó Rosa está nos mostrando. E ela quer que nós olhemos aos exemplos dela
olhemos a doutrina, olhemos a disciplina da igreja e valorizemos tudo isto. Que nós entendemos que Jesus, através dela, nos deu o que é de mais perfeito, de mais belo, para que nós possamos viver nesta terra, sendo os verdadeiros exemplos de filhos de Deus, e sermos agraciados pela sua graça e pela sua bênção. E nós precisamos de fazer isto com um esforço contínuo de servir a igreja, de servir a Santa Vó Rosa, de servir o reino dos céus. Porque quanto mais nós nos dedicamos à obra da igreja apostólica, mais a Santa Vó Rosa tem para nos dar. Agora, quanto menos você participa da igreja, você vai se distanciando. É o que eu expliquei ontem aos irmãos. E já está ficando um hábito dentro da nossa igreja. Todos vêm frequentar as reuniões, em reuniões especiais, como de Santa Comunhão, como alguma reunião festiva, e nas demais, não. E isto não é correto para o Filho de Deus. Porque se ele ama a Deus, ele vai aproveitar todas as oportunidades para servir a Deus. Porque ele sabe da importância que Deus é para a sua vida. Por isso, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão. Não sei quantos anos cada irmão tem de apostólicos, mas cada um faça uma reflexão. Os que têm mais, o que tem feito para ajudar a obra de Deus e merecer mais da graça de Deus? Os que têm menos também. Porque é necessário nós fazermos essa reflexão, irmãos, para nós melhorarmos, que é só assim que nós vamos conseguir enxergar o que nós precisamos melhorar. Isso chama-se humildade. É sermos humildes perante Deus, para Deus nos dar mais força e sabedoria para nós vencermos as nossas fraquezas. Porque a Santa Vó Rosa, ela quer sim, no dia 10 de junho, receber o mais perfeito louvor e agradecimento de todos os irmãos. Mas ela não quer só neste dia, não. Ela vai ficar muito feliz, o reino dos céus, nosso profeta irmão Aldo, de receber sim. Mas ela vai ficar muito mais feliz se todos os irmãos dali para frente fazer o melhor que puder em serviço da obra de Deus. Irmãos, em fazer o melhor que puder em serviço da obra de Deus. Porque a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo precisa de nós. Precisa de toda a igreja. Mas uma igreja unida. Uma igreja que tem em seu espírito a perfeita unidade espiritual. Onde todos estão conectados em fazer da sua vida a vontade de Deus. E nós só buscamos esta perfeição quando há um empenho, um esforço e, acima disso, a humildade para nós entendermos e compreendermos que nós, em tudo, dependemos de Deus. Porque quando nós entendemos assim, nós vamos nos curvar diante da vontade de Deus. E quando nós nos colocamos à disposição de servir a Deus como Ele precisa de nós,
o que está acontecendo conosco? Nós estamos tirando todo o nosso egoísmo e nos entregando de corpo e alma para que Deus, no nosso caso, através do nosso santo irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, dirija a nossa vida. E aí os irmãos vão perceber como tudo vai ficar mais fácil. A começar da paz que vão sentir na sua casa, com seus filhos, com os irmãos da igreja, no seu trabalho, mesmo diante das dificuldades, das lutas, dos problemas que surgirem lá. Você vai estar sempre feliz, porque você está com o seu espírito aberto para receber todo o poder de Deus para vencer todas as dificuldades e transmitir a todas as pessoas o que Ele quer que cada um de nós transmitimos, que é a sua verdadeira paz. E nós só podemos transmitir esta paz quando nós a temos. E nós só vamos ter esta paz quando nós tivermos a mesma unidade de espírito, uns com os outros e com o nosso Pai Celestial. E este é um presente que nós temos plena condição de darmos a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima. Porque não depende deles, depende da nossa decisão. Depende da nossa decisão de querer servir a Deus, de querer colocar Deus em primeiro lugar. E esta decisão não pode ser meia, mais ou menos, ou vou pensar. Vamos usar o que a Santa Vó sempre nos ensinou e ouvir dela. O apostólico não existe mais ou menos. Ou ele é, ou ele não é. Então, a sua decisão tem que ser positiva. E quando você decide, você tem que abraçar e se esforçar para dominar tudo aquilo que venha contrariar essa sua decisão. E quando você se esforça, vem a mão de Deus, a mão do Santo Irmão Aldo e a sua força para lhes fazer um vencedor. E é isso que a Santa Vó espera de cada um dos irmãos. É isto que a avó e o irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima espera de todos os irmãos que estão aqui, de todos que estão nos ouvindo, enfim, da Igreja Apostólica. Esta verdadeira conscientização, para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte e a nossa igreja crescer muito mais, especialmente espiritualmente, na sua santidade, na sua consagração, para que o poder de Deus se manifesta e o mundo possa entender e compreender que aqui está a grande oportunidade de salvação para todos os humildes e sinceros de coração. E nós fazemos parte desta obra. E a Santa Vó, juntamente com Jesus e o nosso profeta irmão Aldo, nos escolheu e Jesus nos atestou, nos dando esta missão, porque confia em nós. E é isso que Ele espera da nossa igreja. União total, dedicação total ao reino dos céus. E se nós fizermos assim, todas as demais coisas vai vir com abundância para todos nós. Porque não vai haver nenhum apostólico preso às coisas materiais, mas sim dispostos a servir a Deus. Então, estes têm capacidade e condição de ser muito bem agraciado, inclusive materialmente, porque a Santa Vó e o irmão Aldo sabe que pode ajudar e com isto vai ajudar muito melhor a igreja e também provar
que ser filho de Deus não lhe prejudica em nada. Pelo contrário, lhes ajuda, porque Deus vai te prover sempre o melhor e enquanto viver nesta terra, vai ser sempre feliz e muito abençoado em todo o seu viver. Meus irmãos, creiam assim. Decidam servir a Deus em primeiro lugar. Olhe para trás, cada um nos períodos em que é apostólico, para reconhecer os seus erros, as suas falhas. Se dobre diante da Santa Vó Rosa, renove o seu voto. O irmão Aldo e a Santa Vó estão aqui para lhes dar tudo, mas tudo, irmãos, que precisa para ser um apostólico como eles precisam. Um apostólico fiel. Amém. Vamos ouvir pelo nosso coral, Hora da Decisão.
Ou ficar no mundo, ou a Jesus obedecer e seguir. Já está na hora da palavra de Deus escutar. O fim muito perto está. É melhor nesta igreja ficar. Feliz é a criatura que entrega o seu coração para Jesus e a Santa Rosa. Na hora da decisão, pois lá na eterna glória existe um lindo lugar onde a Santa Rosa está esperando seu povo chegar. Quero avisar aos irmãos que eu trouxe o inário musical e tem também o Evangelho do Reino dos Céus ali na mesa de recepção. Se algum dos irmãos desejarem adquirir, ainda tem a oportunidade de assim o fazer. Também quero agradecer a todos os irmãos pela sua presença
Santa Vó Rosa, nosso profeta irmão Aldo, como a todos os santos e anjos que aqui estão presentes, estão muito felizes com a presença de todos os irmãos. E também informar sobre o horário das nossas reuniões aqui na nossa congregação de Taquara. É quinta-feira e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Todos são convidados a participar de todas estas reuniões, inclusive todos que estão tendo a oportunidade de estar online, através da internet. A sua presença aqui em nossas reuniões é muito importante. Façam esforço e venham participar presencialmente das reuniões. Com isto, você vai aproveitar melhor estas oportunidades que Deus nos dá de aqui estarmos reunidos. Aqueles que moram perto daqui, venham a esta congregação. E os que moram em outros lugares, busque o endereço que fique melhor para você. E aproveite esta oportunidade e participe presencialmente de nossas reuniões. Quero também agradecer a todos os irmãos pelo seu carinho, pela sua atenção, pela oportunidade que tive de estar aqui com os irmãos, realizando estas 3 reuniões. Foi um prazer muito grande e agradeço imensamente a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, que me deu mais uma vez esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. E também receba o abraço de nossa direção. Eu convido a todos que se coloquem em pé. Vamos orar. Todos com muita reverência, creiam verdadeiramente o poder de Deus está aqui, e todos os irmãos que estiver em total reverência e numa comunhão perfeita com todo este poder que aqui se faz presente, junto ao irmão Aldo, serão grandemente abençoados neste momento. Santo e querido profeta irmão Aldo, como é maravilhoso nós sermos apostólicos. Como é maravilhoso, irmão Aldo, termos esta oportunidade tão bela que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos num pedacinho do reino dos céus, diante do poder glorioso e do olhar do nosso Pai Celestial. Não temos palavra, irmão Aldo, para poder expressar a nossa gratidão. E neste momento, irmão Aldo, que o Senhor nos concedesse de podermos relembrar a história da obra desta Santa Igreja Apostólica e, por conseguinte, da Santa Vó Rosa. E podemos analisar, ver e perceber a perfeição com que o Senhor levou esta obra apostólica a ser nos dias presentes. Como também, irmão Aldo, o Senhor está nos alertando, nos ajudando para compreender que esta perfeição que o Senhor nos deste, através da Santa Vó Rosa, da doutrina e da disciplina que temos, precisa também estar
acompanhada na nossa vida, tanto moral como espiritual. E eu creio, Santa Avó, eu creio, irmão Aldo, que todos esses teus filhos que estão aqui te ama e querem sim, irmão Aldo, poder, dia após dia, ter as tuas mãos firmes e poderosas ao seu lado para lhes conduzir e lhes dirigir. Por isso, irmão Aldo, todos que estão com seu coração aberto e querem verdadeiramente de hoje em diante colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Portanto, os ensinos desta igreja apostólica, irmão Aldo, os ajude, irmão Aldo, e que eles tenham força, que eles tenham coragem de dizer não no momento, na hora, onde for preciso, para que a tua vontade, irmão Aldo, prevaleça, que é a vontade de Deus, do reino dos céus, para nos ajudar, para que esta igreja seja unida e que aqui possamos estarmos unidos, comemorando mais um ano de vitória e entrarmos preparados para tudo que o Senhor tem daqui para frente, e nós estarmos prontos a representá-lo e te ajudar nesta grande obra de salvação. Por isso, irmão Aldo, neste momento tão glorioso, que nós estamos na presença de Deus, porque sabemos que Deus está lá no seu trono e nos vê e contempla. Pedimos ao Senhor, irmão Aldo, neste momento, interceda a Ele, Deus, que Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre todos nós a unção preciosa do seu Espírito Santo, fortalecendo todos esses teus filhos com as virtudes, com a sabedoria e com o poder glorioso do seu Espírito Santo. E que todos nós, revestidos desta unção preciosa, tenhamos força, tenhamos coragem, tenhamos sabedoria e entendimento para sermos, de hoje em diante, tão somente conduzidos e dirigidos pelo Senhor, irmão Aldo, e pela Santa Avó Rosa. Irmão Aldo, pedimos também esta mesma bênção dos céus para toda a nossa igreja, para todos que nos ouvem, para todos que estão compreendendo e entendendo a mensagem desta igreja, para que também se entregue nas tuas mãos e que possam todos serem dirigidos e conduzidos pelo Senhor e pela Santa Avó Rosa. E desta maneira, a nossa igreja seja uma igreja verdadeiramente unidas para aqui na terra, tão somente fazer a vontade de Deus. Pedimos também, irmão Aldo, as tuas preciosas bênçãos para todos aqueles que estão passando por momentos de lutas, de dificuldades, problemas, doenças, como estes, que vieram a este altar e aqui colocaram os seus nomes. Porque crê, confia e tenha certeza que o Senhor está a olhar e cuidar de cada um deles. Que eles tenham fé, confiança e a certeza que o Senhor está ali, os ajudando para que no momento certo, como grandes vencedores, possam glorificar o reino dos céus pelas bênçãos recebidas. Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nossa gratidão, a nossa gratidão por este momento maravilhoso que nos concedeste e por estas preciosas bênçãos que do nosso Pai Celestial recaíram sobre todos nós. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, uma boa noite e tenha uma maravilhosa semana.